Let's turn to book of Zechariah, Abramos no livro de Zacarias, chapter 1 capítulo 1, and verse 12. versículo 12. Then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long will you not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which you were angry these 70 years? Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? And the Lord answered the angel who talked to me with good and comfort words. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. So the angel who spoke with me said to me, Proclaim, saying, Thus says the Lord of hosts, I am zealous for Jerusalem and for Zion with great zeal. E este me disse: Clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. I am exceedingly angry with the nations at east, for I was a little angry, and they helped, but with evil intent. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Therefore, thus says the Lord, I am returning to Jerusalem with mercy. My house shall be built in it, says the Lord of hosts. And a surveyor's line shall be stretched out over Jerusalem. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Again proclaim, saying, Thus says the Lord of hosts, my cities shall again spread out through prosperity. The Lord will again comfort Zion and will again choose Jerusalem. Clama outra vez dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Now, this morning we would like to come back to the first vision. Nesta manhã desejamos voltar a considerar a primeira visão. However, before we proceed, I have promised you that to give you the number, how many sections today in the Church of Christ. E antes de prosseguir com tudo, eu tenho que pagar uma dívida, que eu prometi a vocês dar um número de quantas divisões, seções há na Igreja de Cristo hoje. Now, we have mentioned that, you see, when those people came back from Babylon to Jerusalem, Mencionamos que quando as pessoas voltaram da Babilônia para Jerusalém, now they did have wonderful revival because of the word from Haggai and also Zechariah. eles tiveram um belo avivamento graças à palavra recebida por Ageu, por intermédio de And Ageu e Zacarias. also the Lord raised younger generation like Ezra and Nehemiah. E também o Senhor havia levantado uma geração mais nova, como Esdras e Neemias. They really tried to further the work of the Lord has done in Jerusalem. E eles tentaram prosseguir com essa obra do Senhor em Jerusalém. Now with Ezra, who has been trusted with the work of beautify the house and also enrich the word. Então a Esdras foi dado aquele encargo de embelezar a casa e da palavra de Deus. And Nehemiah came back to Jerusalem, rebuilt the wall of Jerusalem. E Neemias, por sua vez, ao regressar a Jerusalém, o encargo dele foi reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. So that's all the information we got it from the work from the book of recovery or book of restoration. Então, todas essas informações a obtemos dos livros de restauração. But then when we come to four gospels, Ao chegar aos 4 evangelhos, then you discover the two kind of situations. descobre-se que há dois tipos de situação. Now among the remnants, Entre o remanescente, you do find some remnants who are waiting for the coming of Messiah. é possível encontrar aqueles
parte do remanescente que estão aguardando a volta do Messias, a vinda do Messias. They really listened to the word of Zechariah. Return to me and I will return to you. Foram aqueles que verdadeiramente prestaram atenção às palavras de Zacarias quando disse: tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós. Somehow they felt that the reason they come back to Jerusalem not only for themselves. Eles perceberam que a razão pela qual eles tinham que voltar a Jerusalém não dizia respeito apenas a si. They live according to God's purpose. E eles viviam de acordo com o propósito de Deus. Now we know that the purpose of God is one day Messiah or the Savior of mankind should be born in Jerusalem, in Bethlehem. Sabemos que o propósito de Deus é que um dia o Messias, o Salvador da humanidade, nasceria em Belém. So if these people forever stay in Babylon without coming back to Jerusalem and Bethlehem, Então vocês imaginam que se essas pessoas tivessem ficado lá em Babilônia para sempre, sem voltar a Jerusalém e a Belém, then how could the plan of God's salvation should be realized? como poderia então ser realizado esse plano de salvação de Deus? So they came back with knowing or not knowing. They really come back for the will of God. Eles voltaram, talvez sem saber desses detalhes, mas voltaram para realizar a vontade de Deus. They came back to Jerusalem to form a welcoming party for the coming Messiah. Então é como se eles tivessem voltado para Jerusalém e preparar aquela festa de boas-vindas para o Messias. So you know when the Lord was born, Quando o Senhor nasceu, and you did find some remnants who was waiting for his coming. era possível encontrar remanescentes que estavam aguardando a sua vinda. You have Zechariah, Então, Zacarias, his wife Elizabeth. a sua esposa Elizabeth, You have Mary, então Maria and you have Joseph. e José, Now you have John the Baptist, João Batista, and you have many other Anna, Ana, Simeon. Simeão. Now these people, they are really waiting for the coming of Messiah. Esses realmente aguardavam a vinda do Messias. So the coming back to Jerusalem is only the means to the end. Então, o retorno a Jerusalém era apenas um meio para um fim. Now, according to Malachi, De acordo com Malaquias, before the coming of Messiah, there should be a temple there, house there. antes da vinda do Messias, deveria haver um templo. So, if they come back De forma que, se eles, ao regressar, for the purpose that the house of God should be built in Jerusalem, eles teriam que voltar com o propósito de restaurar, recuperar o templo em Jerusalém. because Messiah definitely will enter into the house of God. Porque é por ali, por aquela casa, que o Messias chegaria. Now you know that's wonderfully fulfilled. Sabemos que isso foi cumprido de forma maravilhosa. On the 8th day, baby Jesus was brought into the house of God, into the temple. Então, com 8 dias de idade, o Senhor Jesus, o neném, foi levado ao templo. So now you see that prophecy according to Malachi has been wonderfully fulfilled. E vemos como aquela profecia, de acordo com Malaquias, foi cumprida de forma maravilhosa. So that's one side of the story Esse é um lado da história, about those remnants. com respeito àqueles remanescentes. But then you discover another side of the story. Mas há também o outro lado da história. Now, after the revival in Jerusalem, Depois daquele reavivamento em Jerusalém, through the work of Zechariah and also Haggai, por intermédio daquele mover e obra de Zacarias e Ageu, also joint effort of Ezra and Nehemiah. e também com esforço conjunto de Neemias e de Esdras, Indeed, there was a wonderful revival. de fato houve um maravilhoso reavivamento. But out of that revival, many people were so zealous. E daquele reavivamento surgiu um grupo de pessoas que era muito zeloso. Finally, we discovered that a system called Judaism was born. Mas, em função disso, descobrimos que se formou um sistema ao qual damos o nome de judaísmo. They organized Jerusalem into a camp. Eles organizaram e fizeram de Jerusalém um acampamento. So even the Jerusalem is a holy city. Ainda que Jerusalém seja uma cidade santa, They only accept those holy ones in the city. eles, portanto, só aceitavam que na cidade ficassem os santos. Because now they
crucify our Lord outside of the E gate. por razão disso, os crucificaram o Senhor fora daquele arraial, fora dos muros. So that means the whole city of Jerusalem become the camp. Então toda a cidade de Jerusalém se tornou esse arraial, esse Now, acampamento. in the beginning, everything was living. No início, tudo era vivo, But now it has been institutionalized. mas agora havia sido institucionalizado. Now there is a religion has been formed. Em outras palavras, formou-se uma religião. Just like you have pagan religions, now you have a religion called Judaism. Da mesma forma com que havia as religiões pagãs, agora havia mais uma religião, a religião They judaísta. have their tradition. Eles têm a sua tradição, They have their way of doing eles things. tinham a sua forma de fazer as coisas. So we know that because the Judaism has been formed. Sabemos que, em razão da formação do judaísmo, And then you discover when our Lord was on earth, o Senhor, quando estava sobre a terra, he first really went to the lost sheep among Israel. Primeiramente, ele foi aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. He went through all Galilee from one village to another E village. passeou pela Galileia fora, de uma vila a outra vila. Now first, he always speak in synagogues. E no início, ele sempre falava nas sinagogas. But then he discovered that he came to his own and he was not accepted by his own. Mas ele percebeu que, tendo vindo para os seus não o receberam. Now after he performed that miracle on Sabbath, Depois ele realizou um milagre no sábado. he really healed the one who has a withered hand. Ele curou aquele homem com a mão ressequida. Now they try to kill our Lord E Jesus. naquela ocasião tentaram matar o Senhor. So from that time on, the leaders of the Judaism try to kill our Lord. E daquele momento em diante foram os líderes do judaísmo que tentaram matar o Senhor. And finally they say, away from him. E depois disso disseram, fora com ele. Crucify him, crucify him. Crucificam, crucificam. May the blood be upon us and our generation, E o seu sangue- our descendants. Que o sangue esteja sobre nós e sobre os nossos filhos. So that's what happened when our Lord was crucified. Foi isso que aconteceu quando o Senhor foi crucificado. So think about, brothers and sisters. Considere isso, irmão, irmã. And these people originally they came from Babylon. Foram aquelas pessoas que originalmente haviam vindo lá da Babilônia. Now they were part of remnants. Eram parte do remanescente. Now, brother, sister, they thought that coming back to Jerusalem, Eles pensaram que ao regressarem a Jerusalém, rebuilding the house of God, ao reconstruírem a casa de Deus, it's just equal to me. isso corresponderia, seria igual ao To ao eu. return to God is one thing, to return to Jerusalem is quite another. Agora lembre-se, voltar para Deus é uma coisa, voltar-se para Jerusalém é outra coisa. Now, after Zechariah spoke to the people, Depois que Zacarias falou ao povo, return to me and I will return to you. tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. And then they talk about your fathers. Depois ele fala dos seus pais, vossos pais. And the Lord said, yes, surely my words and my statutes, which I command my servant, the prophet, did they not overtake your fathers? Ele fala, contudo as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? So they returned and said. Sim, estes se arrependeram e disseram. Now, when the word said, when Zechariah said, they returned, Quando Zacarias disse, eles se arrependeram, eles se tornaram. your father did return to Jerusalem. Os seus, significa, seus pais voltaram para And now Jerusalém. you are involved with the work of rebuilding of the temple. E agora vocês estão envolvidos, ocupados com essa reconstrução do templo. If you already returned, then why the Lord said, return to me? Agora, se as pessoas já tinham voltado, por que o Senhor disse, tornai-vos para mim? So there is a possibility these two things are not just equal. É possível que essas duas coisas não sejam de fato Return iguais. to me. Tornai-vos a mim. Of course, you return to Jerusalem. Claro, implica retornar também a Jerusalém. Return to me. Retornai-vos a mim. Of course, now you're actually involved with the work of the rebuilding, Implica estar envolvido nessa obra de reconstrução. but not the other way around. Mas o contrário.
So the history of remnant tells us this indeed happened. Mas parece que o contrário nos é dito que aconteceu de fato na história do remanescente. Now one day when those remnants really returned to the Lord, Aqueles remanescentes voltaram mesmo para o Senhor, because the spirit of supplication and grace was upon them. porque o espírito de súplica e de graça estava sobre eles. Then their eyes were opened. Seus olhos então foram abertos. Then they see the one who descend upon Mount Olive. E eles viram aquele cujos pés descerão sobre o monte Hermon. Actually is the one whom they pierced. Aqueles que eles traspassaram. Now, many years ago, many thousand years ago, they said, crucify him, crucify him. Muitos anos atrás haviam dito, crucifica-o, crucifica-o. So many years, Tantos anos. even today, E até mesmo hoje. they are busy with Judaism. Eles estão ocupados com o judaísmo. They think they belong to the core of will of God. Eles creem que eles estão bem no centro da vontade de Deus. They thought that they returned to God. Eles pensaram que haviam se tornado para Deus. Can you believe that? Você pode crer isso? They have been drifted away so long. Have been drifted away so far. Eles se afastaram tão longe. Can you believe that? Você pode imaginar? They crucify the one who is the begotten Son of God. A ponto de crucificarem o único Filho unigênito de Deus. But for many thousand years, E por muitos milhares de anos, so obsessed estavam obcecados with their own product, with their own organization, Com or their own institution. com seu próprio produto, sua própria organização, sua própria religião. And only when the spirit of supplication and grace upon them, Mas somente quando o espírito de súplica e de graça estiver sobre eles, finally they turn to Him. é que finalmente eles se voltarão para o So, Senhor. from chapter 1 to chapter 14, Então, do capítulo 1 ao capítulo 14, just one story. há apenas uma história. Return to me, Tornai-vos a mim, I will return to you. e eu tornarei a vós. Thank God for Zechariah and for Simeon and those people. Graças a Deus por Zacarias, Simeão e aqueles They always return to the Lord. que se voltaram sempre para o Senhor. Oh, when Messiah come first time, Quando o Senhor veio a primeira vez, they're already ready. eles já estavam prontos. They already formed the welcoming party to meet their Savior. Foi aquele grupo que fez as boas-vindas, deu as boas-vindas ao Messias. But another part of remnant, Mas uma outra parte de they have remanescente, waited another 1,000, I don't know how many thousand years. eles terão que esperar não sei quantos milhares de anos. They had to wait for the second coming of Messiah. Que terão que aguardar a segunda vinda do Messias, Discover he is indeed the deliverer of mankind. para descobrirem que de fato Ele é o libertador da humanidade. So, brothers and sisters, that's actually should be the message of this book. De fato, essa é a mensagem deste livro. So, the history about the remnants is clear. A história sobre o remanescente está muito clara. Now we learn the lesson from there. Já aprendemos uma lição dali. But of course, this lesson should be applied to the church today. Mas é claro, essa lição deve ser aplicada à igreja nos dias de hoje. Because you do find that parallels between history of remnants and history of the overcomers in the church. Agora, de fato, encontramos um paralelo que existe entre a história do remanescente e a história dos vencedores na igreja. So we should learn the lesson from the both. Então, devemos aprender uma lição a partir desses dois. Now it is true, brothers and sisters. É verdade, irmãos. After Reformation, Depois da reforma, after the Church of God, under the leadership of the Holy Spirit, depois que a igreja de Deus, sob a direção do Espírito Santo, now they did come back to Jerusalem. voltou para Jerusalém, And you find the Lord really used so many instruments, so many vessels. o Senhor utilizou muitos instrumentos, muitos vasos. And indeed, God did a wonderful work. E, de fato, Deus fez uma obra maravilhosa. But at the same time, Ao mesmo tempo, you discover somehow the church gradually being institutionalized. a igreja gradualmente foi institucionalizada. You do find the work of revival throughout the history. Sim, observa-se uma obra de reavivamento ao longo da história. There is no doubt about that. Não há qualquer dúvida quanto a isso. Now, brother and sister, every time after the revival,
Mas, irmãos, toda vez depois do reavivamento, you always find someone who was zealous for the work of revival. sempre encontramos aqueles que eram zelosos pela obra do reavivamento. So when the Lord did some wonderful work of revival in the church history, Quando o Senhor fez uma obra de reavivamento maravilhosa ao longo da história da igreja, and those people they were helped by the revival essas pessoas foram ajudadas pelo movimento de reavivamento, because they witnessed that how the living water come out. eles foram testemunhas do fluir da a água viva. So in order to contain that blessing, E como que para segurar essa bênção, now you need some cup to just contain those blessings. você precisa como que de um vaso, algo para segurar essa bênção. Now in the first generation, you see the living water is full. Sorry? In the first generation, the living water is full in the cup. Então, na primeira geração, esse vaso está cheio de água viva. And then second generation, you see that living water only half. Mas na segunda geração, essa água viva já está pela metade do vaso. Now after third generation, almost living water is gone. E na terceira geração, essa água viva já está quase esgotada. Now you have several cups here. Mas há muitos vasos. Now in the beginning, if full of the living water, Agora, no início, se estava tudo cheio de água your viva, eyes only gaze upon the living water. os seus olhos estariam ocupados com essa água But viva. when the living water is gone, Mas depois que a água viva se foi, then the argument is this: whether your cup is better or my cup is more a beautiful. única coisa que dá para discutir é se o vaso dele é melhor do que o meu ou se o mais é mais bonito que o dele. That's happened in Judaism. É isso que aconteceu no You judaísmo. not only have Pharisees, Não havia apenas os you also fariseus, have Sadducees, mas havia também os saduceus, you also have e Herodians, os herodianos, you also have e Essenes. os essenos. You see, that's his story happened to the remnants. É essa história que aconteceu ao remanescente. That's the same thing, brothers. E eu mesmo. You discover that somehow you have Catholicism. E é o mesmo que acontece na história da igreja. Há o catolicismo. Now that definitely become a camp. E isso certamente se tornou um grande arraial. But now people talk about Protestantism. Mas também há o protestantismo, Now that's different from Catholicism. que é diferente do catolicismo. The feature of Catholicism is Missa. It's mass. A característica do catolicismo é a missa. Every Sunday you come to celebrate the Mass. Então, todos os domingos você vai celebrar a missa. So when you talk about Protestantism, Agora, ao se falar do protestantismo, and then they talk about no longer Mass, but they talk about the pulpit. então não se fala mais de missa, mas se fala do culto, do púlpito. Because with those people who receive the light of the gospel, São aquelas pessoas que receberam a luz do evangelho. they know the word of God is most important. Então sabem que a palavra de Deus é tão importante. So now you can see that even the world, they know the distinction between these two camps. E até mesmo o mundo enxerga a diferença entre esses dois arraiais. So they know the story about Christendom. Então eles conhecem a história da cristandade. And then when they think about the church, E ao pensar a respeito da igreja, immediately they think about the building. logo pensam da construção. Immediately they think about institution. Já pensa logo a respeito de instituição. Immediately they think about organization. E pensam em termos da organização. Immediately they think of program for the worship. E o programa, a sequência, a liturgia. They talk about the liturgy. Então se fala da liturgia. Now with the Jews, Com os judeus, when they pray in synagogue, quando eles oravam nas sinagogas, they have a liturgy. eles tinham a liturgia deles. According to that liturgy, they know how to pray. Então eles sabiam orar de acordo com aquela liturgia. Now, suppose in the time of Church of England, Agora lembre-se da época da igreja anglicana. aside from the Bible, Além da Bíblia, they have a prayer book. eles tinham aquele livro de orações. Now, this prayer book actually is taking everything from the Word of God. E tudo que está naquele livrinho saiu dessa Bíblia. But because in general people, they don't know how to worship. Mas, em geral, as pessoas não sabiam como adorar. Especially Church of England has a history with Catholicism.
E de fato, a igreja anglicana tem uma história próxima à da igreja católica. When they come to Mass, they are used to be very passive. Everything was passive. Então, as pessoas, quando chegavam para a missa, a atitude delas era muito passiva. But they really, you see, because that's their habit. É o hábito deles. For example, even the service was conducted in Latin, E até mesmo a missa era rezada em latim, not their native language. que não era a língua nativa. So they don't understand everything anyway. Então, eles não entendiam nada mesmo. So when they come, they just want to receive the blessing. Então, eles chegavam ali, era para receber bênção. So that's how they live their life. E é assim que eles tocavam a vida. And only one or two members of the body of Christ was active. E talvez apenas 1 ou 2 membros do corpo de Cristo estavam ativos. All the other people just become spectators. Mas todos os demais eram meros espectadores. Out of that custom, E a partir desse costume, they come to the place of worship, eles aproximavam-se ao local de adoração. but they do not know how to worship in spirit and in truth. Então não sabiam adorar em espírito e verdade. But now here come the Church of England. E então chegou a igreja anglicana. Situation is different. A situação era diferente. You have a truth now. Agora eles tinham a The verdade. truth is according to the gospel truth. E a verdade era de acordo com a verdade do Evangelho. But these people still used to the old form of fellowship, Mas of worship. essas pessoas ainda estavam acostumadas àquela forma antiga de adoração. When they come to place of worship to worship, they don't know how to worship. Então, ao chegar o momento de adoração, não sabiam adorar. They don't know how to pray. Não sabiam como orar. So now they have to go to the prayer book Então é por isso que eles iam àquele livrinho de to oração, learn, to recite them, to read them how to pray. para recitar as orações e assim orar. And in the time of marriage, E no casamento, in the time of wedding, no casamento, now you should know how to do it. então era possível saber So como, o que dizer, all in that books. porque estava tudo naquele livrinho. Today, if you go to internet, Hoje, se você for à internet, and that book about 1,000 pages. aquele livrinho tem umas 1000 páginas. So if you want to know anything about Anglican Church, Se você deseja saber alguma coisa a respeito da igreja now anglicana, if you want to know how to become Anglican man, se você quiser saber como se tornar um homem anglicano, yes, you have a Bible, sim, você precisa da Bíblia. but because you do not know how to worship in truth and in spirit, Mas se você não souber adorar em espírito e em verdade, so of course you find that book are very important. as Prayer pessoas, book is very important. as pessoas consideravam muito importante aquele livrinho de oração. So this actually is a liturgy, similar to the liturgy in the synagogue. Então, observem que isso de fato era muito parecido com a liturgia da sinagoga. And later, with many people thought that probably only in Church of England you have such a thing. As pessoas começaram a pensar que talvez só na igreja anglicana havia isso. Then actually you discover later, even among another sections in the church, Mas depois é possível perceber que em outros setores da igreja, they all have liturgy. todos têm liturgia. That means they have a program to worship. Ou seja, existe uma sequência, um programa para So adoração. how do you link the people together? Então, como é possível conectar as pessoas? You discover it is no one circle, another circle, another circle. Descobrem-se que há círculos, um círculo aqui, outro ali, outro lá. So that's what happened today, brothers and sisters. É isso que acontece hoje. So now come to the question. Agora chegamos à pergunta: Now, how many sections do we have quantos setores temos? in today we see? Hoje, So I like to give you the number. eu gostaria de lhe dar um número. I try to be accurate. É você tentar ser preciso. So let me turn to the record here. Eu vou consultar os meus registros. Now here I have a number. Aqui eu tenho um número. It's from World Christian Encyclopedia. É de uma enciclopédia do mundo cristão. Now that's 2001. E é de 2001. There are approximately Aproximadamente 38,000 Christian há denominations. 38 mil denominações cristãs. Can you believe that? Você pode crer isso? You think you must be mistaken. You didn't hear very well. Talvez você ache que você não ouviu direito. 38,000 Christian denominations. 38 mil
denominações cristãs. That's according to statistic conducted in 2001. Essa é uma estatística que foi levantada no ano 2001. Now almost 10 years ago. Isso há 10 anos. Now, brothers and sisters, Irmãos, if you really meditate upon the history se você meditar sobre a história after Reformation, depois, posterior à reforma, do you see the parallel between the church history and the story of remnants? será que você consegue enxergar o paralelo que existe entre a história da igreja e do remanescente? Yes, we all believe that we come back to Jerusalem. Sim, todos cremos que temos voltado para Jerusalém. We are all revived by the Lord. Todos fomos reavivados pelo Senhor. We treasure the word of God. Entesouramos a palavra de Deus. Now, brother, sister, because the living water it was so living, we want to use vessel to contain that thing. Agora, porque a água viva era tão viva, nós desejávamos ter como que vasos para contê-la. So gradually we set everything in order. E gradualmente colocamos tudo em ordem. Now, in the beginning, we want everything living. No início, tudo era vivo. For example, the free church in the church history, Por exemplo, a igreja livre na história da igreja, they learned the lesson from national church. They learned the lesson from Church of England. eles aprenderam a lição da igreja anglicana. Now, brothers and sisters, they ought to learn very wonderful lesson. Então, eles devem ter aprendido uma lição muito maravilhosa. But now, when you come to liturgy, Mas ao chegar à liturgia, and some historians said it in a very wonderful way. e alguns historiadores colocaram isso de forma muito maravilhosa. He said, when you talk about liturgy among the free churches, Quando essa pessoa disse que ao falar da liturgia entre as igrejas now livres, these include congregationalists. isso inclui os congregacionalistas. That include many other free churches. So-called free churches means they're out of they were non-conform. They were non-conformist. E isso inclui tantas outras igrejas, os não conformistas. They don't agree with the national church. Ou seja, eles não estavam de acordo com a igreja nacional, a igreja So anglicana. now they start something new. E por isso começaram algo diferente. They believe that they receive some revelation from the word. Eles entenderam ter recebido algum tipo de revelação da palavra. But brothers, you see that when they see the light, Agora, irmãos, quando eles viram a luz, they so treasure the light. eles entesouraram tanto They aquela treasure luz. the living water. Eles entesouraram aquela They água think viva. you need something to contain it, to vessel to contain it. E eles imaginaram que era necessário ter algum tipo de vaso para contê-la. So how are we going to worship? Então, como é que vamos adorar? Now, because of the tradition. Por causa da tradição. Now, formerly, these people from Church of England, Originalmente, essas pessoas eram lá da igreja anglicana. so Lembre-se they disso. used to meet that way. Então, eles estavam acostumados a se reunirem They dessa do forma. not get used to the living way, no. Eles não se acostumaram com a forma viva, não. So gradually, even among these free church, they still use liturgy. Então, mesmo entre essas igrejas livres, eles usaram a liturgia. So some famous author talking about the history of the worship within Christian church. Então, um historiador famoso escrevendo a respeito dessa história de liturgia entre as igrejas And there is livres, a very interesting statement. ele fez uma declaração muito interessante. They said, Ele disse: as far as the history of liturgy is concerned, no que concerne à história da liturgia, they said, disse: Church of England is the mother. a igreja anglicana é a mãe, Judaism is a grandmother. o judaísmo é a avó. Do you see that, brothers and Vocês sisters? veem isso, irmãos? From here, you can see the parallels of two E histories. dessa frase a gente pode mesmo ver aquele paralelo que existe entre as duas So histórias. the same thing. Então acontece igual. There is a danger here. Há um perigo aqui. We thought that we are involved with God's work. Nós imaginamos estar envolvidos com a obra de Deus. And we did not know how we have been drifted far, far away from His Mas purpose. não percebemos o quão distantes fomos, levados. So da sua today we vontade. really need the Spirit of grace Então realmente hoje precisamos do Espírito da graça to open our eyes. para abrir nossos olhos. Brothers and sisters, when you see the history of what happened to the Church of Christ, Ao considerar a história do que aconteceu à Igreja de Cristo, you must confess that this book
is very important. É necessário confessar que este livro é muito importante. Some message very important from this word, from this book. Há uma mensagem muito importante que encontraremos neste So livro. that's the number I promised to give you last night. Então aí está o número que eu prometi lhe dar ontem à noite. Now we come back to the first vision. Agora voltamos à primeira visão. Now, in that first vision, we already say some background. Nessa primeira visão já é possível ver um pano de fundo. Now you see the horses there. É possível ver os cavalos. Now, the main important thing is the valley. O mais importante é o vale. And in that valley, you find that many myrtle trees. E naquele vale é possível encontrar muitas murteiras. Myrtle trees really represent the remnant. E essas murteiras representam o remanescente. Now, their condition is so low. Agora a condição deles é muito baixa. However, No entanto, God was with them. Deus estava com eles. You'll find that God is the God of God is the Lord of hosts. Deus é o Senhor dos exércitos. Now, when Bible use the host, Quando quando a Bíblia utiliza essa at expressão least exércitos, include angels. isso inclui no mínimo os anjos. So now, somehow, through that vision, Então, de alguma maneira, por meio dessa visão, the eyes of Zechariah were open. os olhos de Zacarias foram abertos. Somehow he was able to penetrate into the world of spirit. E ele pôde perscrutar aquele mundo dos espíritos. You know, angels are spirits. Você sabe que os anjos são espíritos. Normally, you are not able to see them. Você normalmente não é capaz de enxergá-los. But now, through that vision, Mas por esta visão, and somehow Zechariah eyes were open. os olhos de Zacarias foram abertos. He began to understand. E ele começou a Now, compreender even the remnants, their condition is just like a myrtle trees. que a condição do remanescente era só como aquelas murteiras. But somehow they were planted by the Lord. Mas eles haviam sido plantados pelo Senhor. Remember, 70 years ago, Lembre-se, 70 anos antes daquilo, after the destruction of Jerusalem, depois da destruição de Jerusalém, this whole area became desert. toda aquela área tornou-se um deserto. But somehow, because of returning of the remnants, Mas com o retorno do remanescente, you find olive, you find myrtle tree have been planted in that area. era possível encontrar as murteiras que haviam sido plantadas naquela área. So this simply signifies that once again God planned His remnant just like a myrtle trees. E isso significa que mais uma vez Deus havia plantado o remanescente como aquelas murteiras, But without their knowing, sem eles saberem. now you see God sent the angel to protect them. Deus havia mandado os anjos para protegê-los. Because the Lord knows that the Gentile powers, Porque o Senhor sabe que o poder dos gentios just like lion, like a bear, like leopard, and unknown beast. é como o leão, como o urso, como o leopardo e como aquela besta que não tinha Now, descrição. because they are world empire, Eram impérios de escala mundial. so now you can see this lion is walk to and fro Então aquele leão, ele andava de um lado para o outro, the whole land. por toda a terra. And then here come another beast, E depois veio uma outra besta fera, Persian Empire. que foi o Império Then you Persa. find the bear is walking to and fro. E aí então era o urso quem caminhava de lá para cá. Yes. Sim. You see, now you see people of Israel was always under the oppression of Gentile power. E de fato o povo de Israel sempre esteve debaixo da opressão dos gentios. While Satan walked to and fro on this earth. Enquanto Satanás passeava para lá e para cá sobre essa terra. The Lord of hosts, O Senhor dos something- exércitos there's something wonderful. fez algo maravilhoso. But that somehow that escaped the eyes of people, escaped the eyes of remnants. Mas de alguma maneira isso ficou oculto aos olhos do But remanescente. now it is revealed to prophet. Mas aqui foi revelado ao profeta. Then the prophet passed on the good news to the people. Então foi o profeta quem deu as boas novas para as pessoas. When they come back to Jerusalem, Quando eles voltaram para Jerusalém, actually it is the Lord of hosts who planted them there. foi de fato o Senhor dos exércitos quem os plantou ali. And then the angels report to the angel of the Lord. Então foram To the angel of the Lord, os anjos que deram relato para o anjo do Senhor, who is no one
but the second person of Trinity. que não é ninguém mais a não ser a segunda pessoa da Trindade. So you remember the report was like this. Então se lembre que esse relato foi assim. We have walked to and fro throughout the earth. Behold, and all the earth is resting quietly. Versículo 11, nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Now, at that time, Naquele tempo, actually, it was a beast, a bear, walking to and fro upon all the earth. aquele período era o período do urso que caminhava para lá e para cá ao longo da terra. So that earth, that land belonged to Persia. Então aquela terra, aquela porção de terra pertencia ao Império Persa. So behold, all the earth is resting quietly. Então diz aqui que toda a terra está agora repousada e tranquila. So we know that according to history. Sabemos que de acordo com a história, It is true, just before that period, é verdade que logo antes daquele período there was a turmoil in the Persian Empire. houve um alvoroço naquela região do governo And persa. there were some rebellions. E houve rebelião. For that reason, the whole earth was not rest at all. E Not resting at por all. causa disso, não havia tranquilidade qualquer que seja. But another report is that, behold, all the earth is resting quietly. Mas o relato aqui é de que, olha, toda a terra está repousada e tranquila. Now, that's 11 months of the second year of Darius. Lembre-se que esse é o mês 1/10 do segundo ano do rei Now, Dario. you remember the prophecy of Haggai. Lembre-se da profecia de Ageu. And on the 7th month, No sétimo mês, he prophesied, ele profetizou the Lord of hosts will shake the heaven and also the earth. que o Senhor abalaria tanto o céu como a terra. And the Lord is going to shake the nations. E o Senhor também abalaria as nações. So when all the nations be shaken, Quando todas essas nações fossem abaladas, do you consider it's a resting quiet? será No. que você Do you think it's a rest, it's a peace? Você acha que esse abalo, essa tranquilidade aqui? So that means the judgment of God is about to come. Não, então significa que o juízo de Deus estava para começar. Shaking of all nations is about to happen. Ou seja, aquele abalar de todas as nações ainda estava para começar. But now here Zechariah said that all the earth is resting quietly. Mas aqui o relato que encontramos no livro de Zacarias é que agora toda a terra repousa If tranquila. the storm is coming, Ora, se a tormenta vem, how do you explain that quietness? como é possível explicar essa tranquilidade? Now today we all have the knowledge. Hoje já temos conhecimento. When typhoon came, Então quando o tornado vem, now you know then you know everything. So it really bring the storm here. sabemos que com ele trará toda a tormenta. But then you find a period of time. Mas há um período de tempo Actually, you are at the eye of typhoon. que é como se você estivesse no centro daquele tornado. It is sunshine. Então você consegue There ver o is no sol, wind. não há vento. When we look at the trees, Quando você olha para as árvores, you think that even the leaf does not move. você até tem a impressão que as folhas não mexem. All the earth is resting quietly. E é como está dito aqui, toda a terra está agora repousada e tranquila. But this quietness Mas essa quietude is the quietness, is the peace before the storm. é a paz e a tranquilidade logo antes da tormenta. Now, with this background, Com esse pano de fundo, now the prophet was privileged to hear the conversation between the second person of Trinity and the first person of Trinity. o profeta teve o privilégio de ouvir uma conversa entre a segunda e a primeira pessoa da divindade. That's revelation. Isso é revelação. That's conversation within the Godhead. Essa é uma conversa dentro da Trindade. As if you go back to Genesis chapter 1. É quase como voltar a Gênesis capítulo 1. Now God said, let us create man according to our image. Quando Deus disse, façamos, pois, o homem à nossa imagem. There you have a council. Ali é um conselho. As if the three persons in the Godhead, they have a council. É como se houvesse um conselho, uma discussão ali entre as três pessoas da They divindade. draw the plan together. Então, juntos, eles traçam um plano. Now, brothers and sisters, Irmãos, must be a blessed thing, wonderful thing, deve ser algo muito maravilhoso. for you to somehow get some inside information about what kind of conversation
in that Godhead. Ser capaz de ter acesso a essa informação privilegiada que ocorre ali na Trindade. So, according to verse 12. Então, de acordo com o versículo 12. Then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long will you not have mercy on Jerusalem and on the city of Judah, against which you were angry these 70 years? Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? This is the best part of the vision. Essa é a melhor parte da visão. Brother, sister, if you really can see that part, Se você puder enxergar essa parte, you still see horses. você ainda poderá ver cavalos. You still see their colors. Ainda poderá ver as cores dos Yes, cavalos. later you try to find out what are the colors, what the meaning of these colors. Claro, você depois tentará encontrar o significado das cores dos cavalos. But you have to know the cream of this vision. Mas você precisa ter acesso à nata dessa visão. And something impressed you so deeply. Há alguma coisa que te impressione tão profundamente. The angel of the Lord actually means our Lord Jesus. Agora lembre-se, o anjo do Senhor aqui refere-se ao Senhor Somehow Jesus. he spoke to the Lord of the hosts. E ele se dirigiu e falou ao Senhor dos He exércitos. addressed to him. Ele falou a ele. He spoke to him Ele lhe falou on the behalf of the remnants. em lugar, em nome do remanescente. This word ought to come out from the mouth of the remnants. Porque eram palavras que deveriam ter sido proferidas pelos lábios do But here remanescente. you find someone who is speaking for the remnants. Mas aqui encontramos alguém que fala em lugar do remanescente. So they are not orphans. Eles não estão órfãos. They are not so isolated. Eles não estão isolados. Yes, they are far from Babylon. É verdade, estão longe da Babilônia. They still can receive some kind of financial help from Babylon. Yes. Talvez até recebam ajuda financeira lá vinda da Babilônia. But think about only 50,000 people come back to the wasted land. Mas pense bem, apenas 50 mil pessoas voltaram para aquele lugar em ruínas. There is a reason for them to worry about their future. Então há razão para se preocuparem com o futuro. But brothers, sisters, Mas, irmãos, if somehow you are able to see, if your spirit's eye really open, agora se os olhos do seu espírito forem abertos if you really see the reality of the spiritual world, e for capaz de enxergar, apreciar a realidade espiritual, if you know that you really have a great high priest se você perceber que você tem realmente um grande sumo who sacerdote pray for us always, que ora, intercede por nós sempre, he always speak to the Lord, he speak to the Father on our behalf. ele sempre fala ao Pai em nosso lugar. Now, remember when he spoke on behalf of the remnants, Quando ele falou no lugar dos remanescentes, he was discussing with the Lord of hosts about the discipline, about the discipline of God's hand. ele estava falando com Deus a respeito da disciplina que vinha da mão do Pai. Now, how long will be this discipline? Até quando durará essa disciplina? 70 years is not enough. 70 anos não é suficiente? You think that you still will discipline them? Será que o senhor ainda deve discipliná-los? You see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos? it's just like a boy was in the disciplining hand of the father. É como um rapazinho que está na mão disciplinadora do pai. For the whole week, no television. Então, uma semana sem TV. Now, of course, this is very good for the boy. Isso é muito bom para o filho. But often the mother's heart always very soft. Mas o coração da mãe é muito mole. Sometimes whisper to her husband, Aí ela vai cochichar o marido. "Is that too much? Será que não é Is that demais? too severe?" Será que não é muito Of course, severo? I know this television is not good illustration. Eu sei que a televisão não é uma boa ilustração. But anyway, brothers, Mas de qualquer forma, when the irmãos, boy is under discipline, quando aquele rapazinho está debaixo da now here you disciplina, find someone speak on behalf of the boy. aqui encontramos alguém que fala no lugar, fala por esse Now, rapaz. how long? Até quando? Thank the Lord. Graças ao Senhor. This phrase, how long, is not from the mouth of remnants. Essas palavras, até quando, não saíram dos lábios do It is remanescente, from the mouth of our Lord. mas saíram dos lábios do nosso Senhor. So he said, Então ele diz: how long will you not have mercy on Jerusalem and on city of Judah, against which you were angry these 70 years? Até quando não terás compaixão de Jerusalém, da cidade de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? And now here's the Lord's answer. E aqui encontramos a resposta de Deus. So the angel who spoke with me said to me.
Verse 14. Versículo 14. E este me disse. You skip 13, right? 14. Yeah, you skip 13. No, just Okay, verse okay. 14 for the moment. 14. So the angel who spoke with me said to me. E este me disse, clama. So you see, the angel of the Lord did not speak to the prophet directly, O anjo do Senhor não falou diretamente ao profeta. nor the Lord of hosts. E também não o Senhor dos exércitos. The one who spoke to the prophet is the angel who spoke in me. Observe quem falou ao profeta, final do versículo 13. É o anjo que falava em mim. Always that angel. Sempre aquele anjo. Now, you remember the conversation between the Lord and the Lord of hosts. Lembre-se da conversa que houve entre o Senhor e o Senhor dos The exércitos. first person and second person in the Trinity, São of the Trinity. a segunda e a terceira pessoa, a segunda e a primeira pessoa da Trindade. So now the Lord answered the angel who talked to me, verse 13, Então, o versículo 13 fala do Senhor respondeu ao anjo que falava comigo, with good and comfort words. com palavras boas e palavras consoladoras. Do you see that here, brothers? Vocês percebem Remember, isso? the angel of the Lord addressed to the Lord of hosts. Então, o anjo do Senhor falou ao Senhor dos exércitos. Now, the Lord of hosts did not answer directly to the angel of the Lord. Agora, o Deus dos exércitos não respondeu ao anjo do Senhor, But actually, the Lord answered the angel who talks to me. mas o Senhor dos exércitos falou ao anjo que falava So if you comigo. read on, you should be the answer of the Lord of hosts. E aí, se você ler, você observará que a resposta é do Senhor dos exércitos. There's a reason here. E há uma razão aqui. Of course, only the angel who talked in me will make me understand. É claro, é apenas aquele anjo que fala em mim é que pode me fazer compreender. If God speaks, it's just like a thundering. Se Deus falasse, é como se fosse um trovão. So this Old Testament. Isso aqui é o Antigo But Testamento. even this in Old Testament, Bible used this story, used this background to show us what happened to the New Testament. Mas no Antigo Testamento aqui temos um pano de fundo do que acontece no Novo Testamento. Today, actually, it's the Holy Spirit who speaks directly to us. Hoje é o Espírito Santo quem fala diretamente a nós. It is Holy Spirit which leads us into all truth. É o Espírito Santo que nos introduz, nos conduz para toda a verdade. So originally, ought to be the conversation between the first and second person of the Trinity. Então, encontramos uma conversa que há entre a segunda e a primeira pessoa da Trindade. The angel of the Lord asked, Então, o anjo do Senhor pergunta and the Lord of hosts answered. e o Senhor dos exércitos responde. But something wonderful is this. Mas há algo maravilhoso e é o seguinte, Now, immediately you find the Lord answered the angel who talked in me. que o Senhor dos exércitos responde ao anjo que fala em mim, With good and comforting words. com palavras boas e palavras consoladoras. So the remnants need the good and comforting Isso words. significa que o remanescente precisa dessas palavras boas e palavras consoladoras. But somehow the Lord of hosts has to speak to the angel who talks in me. Mas então o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos tem que falar ao anjo que fala em mim. And when I listen, E quando eu ouço, and then we would like to know what the angel who speaks in me. então nós desejamos saber o que é o anjo que fala em mim. What are these good and comforting Que words? palavras boas e consoladoras são essas? So verse 14. Então chegamos ao versículo So 14. the angel who spoke in me said to me, Final do versículo 13, o anjo que falava em mim disse: proclaim, saying. clama, assim diz o Senhor dos In exércitos. another word, you had to pass on the word to all the Ou remnants. seja, você deve passar a palavra para o restante So dos remanescentes. these are the good and comforting words. Essas são as boas e palavras consoladoras. These words not only remain in the heart and ears of the prophet. Ou seja, essas palavras não devem permanecer no coração e nos ouvidos do This profeta. word ought to pass on Mas essa palavra deve ser propagada from the throne of God. do trono de Deus. Now pass on to the angel who talks to me. E ser passada para o anjo que fala em mim. And then when the angel who speaks in me begin to speak, E quando esse anjo que fala em mim começar a falar, immediately say, pass on this word to ele them. imediatamente diz, olha, proclama,
proclaim, saying, clama dizendo. and then now we know what the Lord says. What says the Lord of hosts? E agora sim veremos o que diz o Senhor dos Exércitos. So now here we come to the cream of all this whole vision. Aqui chegamos ao mais precioso, à nata dessa visão. Thus says the Lord of hosts. Assim diz o Senhor dos Exércitos. I am zealous for Jerusalem and for Zion with great zeal. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém, por Sião. Now Zion in the beginning referred to the small hill called Zion Hill. Então, no início, Sião se referia a um pequeno monte chamado Monte Sião, Now where the throne of David was. onde se encontrava o trono de Davi. So Zion always speak about the throne of David. Então, Sião sempre se refere ao trono de Davi. But later, when God built his house in Mount Moriah. Mas posteriormente Deus construiu a sua casa sobre o Monte Moriá. So the scope of Zion enlarged. Então é como se a abrangência de Sião tivesse sido alargada. So when you come to the house of God, Então, ao chegar à casa de Deus, and God said, I have chosen Zion Deus dizia assim: eu escolhi Sião to be my dwelling place. para ser o meu lugar de habitação. So now Zion not only include the throne of David, Significa que Sião não apenas incluía o trono de Davi, also include the house of God. mas também incluía a casa de Deus. That's Jerusalem. Isso é Jerusalém. When we talk of Jerusalem, Ao falar de Jerusalém, throne of David, trono de Davi, house of God. então temos a casa de Deus. According to typology. De acordo com a tipologia, Now what is o Jerusalem? que é In Jerusalém? the heart of God. What is testimony É o of God? coração de Deus. O que é o testemunho On de one Deus? hand, Por um lado, Throne of David. é o trono de Davi. Christ is greater than David. Cristo é maior do que Davi. So here talk about throne of Christ. Então aqui temos o trono de Cristo. Then another part you find the house of God. Por outro lado, encontramos a casa de Deus. That's Jerusalem. Isso é Jerusalém. That's the definition of Jerusalem. É a definição de Jerusalém. Now, according to God's will, De acordo com a vontade de Deus, now God called it Zion. Deus o chamou de Sião. Because Zion starting from the victory of David. Porque Sião teve início com a vitória de Davi. So Zion in the Bible always speak for overcomer. Ou seja, Sião na Bíblia sempre se refere aos vencedores. It's always overcoming principle. Ou é um princípio de vencer, de That's the vitória. meaning of Zion. Esse é o significado de Sião. So it's always something according to God's will. Então é algo que sempre diz respeito à vontade de Deus. You have New Jerusalem Tem a Nova Jerusalém in the Bible. na Bíblia, You don't have New Zion in the Bible. mas você não encontra a Nova Sião na Bíblia. Zion is always new. Porque Sião é sempre novo. So here you find Zion is parallel to Jerusalem. Então vemos aqui que há um paralelo, uma equivalência entre Sião e I'm Jerusalém. zealous for Jerusalem. Eu estou zeloso por And Jerusalém for Zion, great zeal. e também por Sião. Brothers and sisters, Irmãos, this is the good and comfort words. essas são as palavras boas e consoladoras. That's enough. E é suficiente. After 70 years of discipline, Depois de 70 anos de disciplina, as if we have been forsaken. é como se aquele povo tivesse sido abandonado. As if God has forsaken the remnant. É como se Deus tivesse abandonado o remanescente. God was so angry. Deus estava tão irado For 70 years. por 70 anos. Holy Spirit indeed used the word angry. O Espírito Santo realmente usou essa palavra, They were zangado, irado. under the disciplining hand of God. Eles estavam de fato debaixo da mão disciplinadora de Deus. Yes, they need to speak discipline. Sim, eles precisavam da disciplina. They worship idols. Porque eles adoraram In order ídolos. to cure that terminal disease, Mas para curar aquela doença terminal, you worship idols secretly, right? você adora ídolos In secretamente Jerusalem, em Jerusalém, in Judea, na Judéia, in whole land of Israel. em toda a terra de Now, if you Israel. really want to worship idols, Se você realmente quer adorar ídolos, I will let you be carried away to the land of idols. então eu deixarei que vocês sejam levados cativos para a terra dos Where you're ídolos. sitting, idols around. E onde quer que você se encontre, você estará While rodeado you're de ídolos. sleeping, idols around. Quando você estiver deitado, haverá ídolos ao While you are redor. walking, idols around. E ao caminhar, haverá ídolos ao redor. Until you're sick,
tired of idols. até que você se enfade desses ídolos. After 70 E years of discipline, depois de 70 anos de disciplina, that terminal disease finally was cured. aquela doença terminal finalmente havia sido curada. So for those people who come back to Jerusalem, De forma que aquelas pessoas que voltaram para one Jerusalém, thing for sure, uma coisa é verdade, no more idols. nunca mais mexeram com ídolos. So, brothers and sisters, Irmãos, it is the disciplining hand for them to be captured to be Babylon. então foi graças a essa mão disciplinadora que eles foram levados para cativos God para a Babilônia. has eternal purpose. Mas Deus tem um propósito eterno. Now, brother and sister, no matter what happened to the children of God, Não importa o que aconteça com os filhos de Deus, nothing can frustrate eternal will of God. nada pode frustrar a vontade eterna de God Deus. has a plan for Jerusalem. Deus tem um plano para Jerusalém. Now, brothers, for that wonderful plan, Para aquele plano maravilhoso, he knows that Ele sabe, this discipline, this sorrow is nothing but one night. toda aquela tristeza, aquela disciplina dura apenas uma noite. The weeping is only for one O night. pranto dura apenas uma noite. For the purpose that Por causa do they propósito, may be ushered into the wonderful project and program of God's para will. que eles possam ser introduzidos nesse programa e projeto maravilhoso de Deus. So that's why God said, I'm zealous for Jerusalem. Por isso Deus disse, eu estou zelando por Jerusalém. For Zion, well, great zeal. E também por Sião com grande empenho. Why Jerusalem? Por que Jerusalém? Eventually, finally, you'll find a city with foundations. Que finalmente você encontrará uma cidade com fundamentos. And God is the builder and architect of that E city. Deus é o construtor e o arquiteto dessa cidade. In other words, Em outras palavras, since Abraham, desde Abraão, God has a building project. Deus tem um projeto de construção. He is the architect and builder of the city with foundations. Ele é o construtor e o arquiteto dessa cidade que tem fundamento. That new Jerusalem. Essa nova Jerusalém. And now this Jerusalem is nothing but a shadow to that new Jerusalem. Agora, essa Jerusalém aqui é uma sombra daquela nova Jerusalém. Now he had to gather his people under the wing of our Lord Jesus. Então é necessário que ele junte aquelas pessoas debaixo das asas do Senhor Jesus. In order to build Jerusalem, Para reconstruir Jerusalém, you need to gather the children of Jerusalem. é necessário ajuntar os filhos de That's why Jerusalém. our Lord says, Jerusalem, Jerusalem. Por isso o Senhor clamou, Jerusalém, Jerusalém. How I wish gather you under my wings. Como eu desejei ajuntar-vos debaixo das minhas asas. Just like a mother hen try to gather the chicks under her wing. Como uma galinha junta os seus pintainhos. When that happens, Quando isso acontece, then you see that God will continue to build that city with foundation. é possível ver que Deus continuará e construirá uma cidade que tem fundamentos. So here is good news. Aqui temos boas novas. Here is comfort words. Aqui existem as palavras de I'm consolo. zealous for Jerusalem and for Zion with zeal. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém, So por Sião. that's first thing we have remember. Essa é a primeira coisa que devemos Then lembrar. second thing, A segunda, I'm exceedingly angry with nations at east. e com grande indignação estou irado com as nações, For I was a little angry, porque eu estava um pouco indignado, and they helped but with evil intent. e elas agravaram o mal. Now, brothers, this second thing we ought to remember. Essa é a segunda coisa que precisamos On the lembrar. one hand, I'm zealous for Jerusalem. Por um lado, estou zelando por Jerusalém, On the other hand, I'm exceedingly angry with the nations at the east. mas por outro lado, estou indignado e irado contra as nações que vivem confiantes. All you see today is the quietness before the storm. Tudo que se percebe hoje é aquela quietude antes da tormenta. Now, God was so angry with his nations. Deus está tão irado com as So he's nações going to shake the nations. que ele as abalará. The storm is about to come. E a tormenta está para chegar. Do you see, brothers and sisters? Vocês percebem? Now, sometime, when the people of Israel were under the oppression,
Às vezes, quando o povo de Israel estava debaixo de opressão, they will ask, where is God? eles perguntavam, onde está Deus? Now, how God will allow this beast to oppress his chosen ones? Como pode Deus permitir que essas bestas feras elas nos oprimam? So here you have good news. Então aqui temos boas novas. Now, I was a little angry and they held, but with evil intent. Porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. So this one piece of thought. Isso aqui é um pensamento. Because before that, thus saith the Lord of hosts. Porque vemos que isso começa dizendo assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. So you see, somehow the word of God was broken into different pieces. Então é como se essa palavra de Deus estivesse dividida em pedaços separados. Return to me, one piece. Por um lado, tornai-vos a mim. Another piece, and I will return to you. Outro pedaço, e eu retornarei a vós. The formula is thus says the Lord of hosts. A fórmula é, assim diz o Senhor dos Exércitos. That's very unique in this book. Isso é muito singular neste livro. That's how the Lord revealed it to us. É assim que o Senhor o revelou a nós. He is afraid that we may lose the view of the Lord of hosts. Ele teme que nós percamos de vista a visão do Senhor dos How Exércitos. easy we have lost the vision of the Lord of hosts. Quão facilmente nós perdemos de vista o Senhor dos Exércitos. These words are heavy words. Essas palavras são palavras com The peso. good word and comfort words from heaven. Palavras boas e palavras consoladoras do céu. So this is one piece. Isso é um pedaço. Now another piece. Um outro pedaço. Therefore, thus saith the Lord, Portanto, assim diz o Senhor. I am returning to Jerusalem with mercy. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. My house shall be built in it. A minha casa será nela edificada. And saith the Lord of hosts. Diz o Senhor dos Exércitos. It is almost like a parenthesis. É You como see? se fosse um parênteses. Thus saith the Lord of hosts, Assim diz o Senhor dos I am Exércitos. returning to Jerusalem and mercy. My house shall be built in it, saith the Lord of hosts. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. So because I'm zealous for Jerusalem. É porque eu estou zeloso, zelando por Jerusalém. Now good news. Então, boas I am novas. returning to Jerusalem with mercy. Voltei-me para Jerusalém com That's misericórdia. the word the remnant ought to hear. Essa é a palavra que o remanescente deve ouvir. And my house shall be built in it. E a minha casa nela será edificada. So in other words, Em outras palavras, because of the word of God, por causa da palavra de Deus, that house of God should be rebuilt. essa casa de Deus deve ser No matter what reedificada. the kind of condition of this Não remnants. importa qual seja a condição do remanescente. Now, if they see the cold reality, Se eles puderem contemplar a dura realidade, they may be discouraged. talvez fiquem But desencorajados. thank the Lord. Mas graças a Just Deus, His word, that's enough. é suficiente ouvir a voz do Now, Senhor. the word of God is always fixed in heaven. A palavra de Deus está sempre firmada nos céus. Now, brothers and sisters, if God has said that, Se Deus disse, that's guaranteed. então isso tem está So I'm garantido. returning to Jerusalem with mercy. Voltei-me para Jerusalém com My misericórdia, house shall be built in it. e a minha casa nela será And just edificada. like Haggai said, the Lord will be with you. E então, como disse Ageu, e o Senhor será So, convosco. brothers and sisters, no matter what happened to you, Não importa o que lhe aconteça, finally the work of God will be done. finalmente a obra do Senhor será alcançada e concluída. And the surveyor's line shall be stretched out over Jerusalem. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Now, if you read the third vision, Se você ler a terceira visão, when someone take the surveyor line over Jerusalem, quando alguém tomar aquele cordel e colocar sobre Jerusalém, it means that the whole city will be rebuilt. significa que toda a cidade seria reconstruída. That's why you have surveyor lines stretched over Jerusalem. É por isso que se encontra aquele cordel sobre Jerusalém. There is a blueprint. Há um plano Now, na surveyor line planta, already stretched. e agora já até colocaram aquelas cordinhas So para medir. not only house should be rebuilt, Então não apenas a casa deve ser and reconstruída, also the city will be rebuilt. mas também a cidade seria And reconstruída. because of this E sentence, por causa dessa frase, you know that's why Nehemiah came back to Jerusalem. sabemos que a razão pela qual Neemias voltou, Not only the house of God. não apenas a casa de Deus. Now for these people,
por essas All they can pessoas. see is this generation. Tudo que elas podiam contemplar era aquela geração. All they can see is the house of God being rebuilt. Tudo que eles podiam ver era a casa de Deus sendo reconstruída. But we know the word of God. Mas nós conhecemos a palavra de You see, Deus. here the promise, here the good word and word of comfort is not just house of God. Então aqui a boa palavra, a palavra consoladora, não é apenas a casa de Deus. They need to be encouraged Eles precisam ser because encorajados, they are involved with a great work. porque eles estão envolvidos numa grande obra. But now, brother, sister, the will of God is much greater than that. Mas a vontade de Deus é muito maior do que isso. Now, these people only see the time of Zerubbabel. Essas pessoas só contemplam os dias de Zorobabel. They didn't see the time of Ezra. Não viram os dias de Esdras. That belonged to another younger generation. Isso pertencia a uma geração mais nova. And at the same time, Nehemiah came back. E ao mesmo tempo, Neemias regressou. And then you find surveyor line shall be stretched out over E Jerusalem. então percebemos que o cordel será estendido sobre Jerusalém. And more than that, E além disso, not only the house, não apenas a casa, not only Jerusalem, não apenas Jerusalém, again proclaims saying, mas clama outra vez dizendo: thus says the Lord of hosts. assim diz o Senhor dos Exércitos. Now, the scope of God's will is much bigger than the house and the city. O escopo, a abrangência da obra de Deus vai muito além da cidade e da He said, casa. my city shall again spread out through prosperity. As minhas cidades ainda transbordarão de bens. All the cities surrounding Jerusalem. Todas as cidades em torno de Jerusalém. The Lord of hosts said, my city. O Senhor se referiu a elas como as minhas cidades. Think about it. Pense If isso. these are my cities, Se essas são minhas cidades, they shall again spread out through prosperity. ainda transbordarão de bens. Now, brothers, why my cities? Por que essa expressão minhas cidades? One of the city most important, Uma dessas cidades é tão importante. Bethlehem. Belém. When my city spread out through prosperity, Quando as minhas cidades transbordarem de bens, Bethlehem should be rebuilt. Belém seria reconstruída. Bethlehem should be prosperous. E Belém seria próspera. Then Jesus will be born in Bethlehem. Então o Senhor Jesus nasceria em Belém. Then the Savior of mankind. E então nasceria o Salvador da humanidade. Now we have hope. Agora sim temos Now, esperança. brothers and sisters, Agora, God irmãos, is going to accomplish His wonderful work of redemption. Deus operaria essa obra de redenção maravilhosa. Now you understand Agora você why compreende our Lord was zealous for Jerusalem. por que o Senhor era zeloso por Jerusalém. That's the center of the will of God. Porque Ele é o centro da vontade de Deus. Not only Jerusalem, Não apenas Jerusalém, also Bethlehem. mas também Belém. Now, why Jerusalem? Por que Jerusalém? Because one day, Porque um dia our Lord Jesus, o nosso Senhor will Jesus die for us. morreria por Em nós Jerusalém. em Jerusalém. However, Contudo, it was outside the camp. foi fora do arraial. And the Lord will again comfort Zion. E o Senhor ainda consolará Sião. And will again choose Jerusalem. E ainda escolherá a Jerusalém. Brothers and sisters, in Psalm 132, No Salmo 132, the Lord said, I have chosen Zion as my dwelling place. o Senhor disse: escolhi a Sião por habitação. And will again choose Jerusalem. E mais uma vez ainda escolherei a Jerusalém. These are the words, good words, and words of comfort. Essas são palavras boas e palavras consoladoras. So that's the end of the first vision. E assim termina a primeira visão. Now remember this vision. Lembre-se dessa visão, That ought to explain the other 7 visions. porque essa visão explicará as demais 7. Other sections visions are the exposition of this vision. As demais 7 visões são exposições desta visão, It will make it clear. para torná-la mais clara. That's all for this session. É tudo por essa Let's sessão. pray. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Podemos, de fato, dizer amém, de que essas são palavras boas e consoladoras. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo consolo que vem do Teu Espírito. Senhor, sela essas palavras em cada coração aqui presente, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.